Salve galera, bem-vindo ao meu canal, Diogo Moreira 3 aqui vos fala. E como sempre, a gente sempre inicia o dia e o vídeo olhando para os céus, sempre dando graças a Deus, porque a gente tem que ser agradecido como sempre. Hoje, como sempre, a gente também fala no vídeo que o céu não é o limite, o único limite que existe, meu parceiro, tá aqui na nossa mente. Pega essa visão aí e lembre-se sempre que você é capaz de qualquer coisa que você coloca na sua cabeça, na sua mente, nos seus sonhos, nos seus objetivos. E vamos que vamos nessa pegada, porque hoje é o vídeo 57,365 dias, hoje é sexta-feira e estamos mais ou menos nessa pegada para colocar tudo em dia. E mais que tudo, a gente começa o dia sempre falando os insights das meditações que eu tenho no dia, quando eu vou mentalizando e eu vou conectando e algumas ideias vêm pop up in my mind e na minha cabeça e automaticamente eu vou colocando no dia. E uma das coisas que veio na minha cabeça nessa sexta-feira foi de que work what you love, ou seja, você tem que trabalhar com o que você realmente gosta, com o que você ama, porque essa é aquela coisa que vai fazer você levantar da cama já com aquele propósito, com aquela vontade, com aquela coisa. Então assim, lembre-se de desenvolver essa capacidade, você saber qual que é a capacidade sua de saber o que você quer fazer. E outra coisa que também veio na mente é aquela be kind, be great, be smart, que é tipo assim, seja amável, seja excelente, seja inteligente para você absorver todas as coisas que acontecem ao nosso redor, justamente com o propósito de você poder se desenvolver de uma forma melhor cada vez mais. E outra coisa também que veio ali conectado comigo, assim, viva a sua vida, cara. Você tem que viver a vida de uma forma onde você realmente tá orgulhoso de vivê-la, porque assim, às vezes a gente vive a vida simplesmente levando, assim como sem um propósito definido, sem alguma coisa que realmente faz a gente acordar ou dormir acordar com aquela vontade de conquistar o que a gente quer conquistar, ou dormir com o orgulho de que a gente teve um dia já realmente apaixonante, na verdade, pelas coisas que a gente fez, e que a gente fala no outro dia assim, que bom que eu tô acordando mais um dia na luta do meu objetivo e do meu propósito. Por isso que é sempre importante a gente ter esses objetivos ali quadrado, alinhado, para você já visualizar isso antes de você materializar. Porém, lembre-se que os objetivos e as metas, elas estão ali justamente para você fazer um plano de ação e desse plano de ação você poder conquistá-los e absorvê-los. E outra coisa também que foi que eu enviei, né? Eu falei assim, send something for a friend. Eu até mandei uma informação para um amigo meu sobre esse tema de investimento, porque a gente teve conversando de algo que na semana, você viu alguns vídeos anteriores que eu estive, na verdade, conectando essas informações, inclusive um amigo meu lá, vocês viram no vídeo anterior, que eu tava falando que ele deu uma possibilidade, uma participação de 10% de todo o investimento que eu consegui colocar ali com o tema da startup dele, segundo o meu networking, e eu estive conversando com esse meu amigo pra gente poder ver a possibilidade de conectar com empresas, seja no Vale do Silício ou em outros países com um tema de investimento. Então, eu tô aprendendo um pouco mais sobre isso, que inclusive no vídeo de amanhã, sábado, eu vou estar falando um pouco mais detalhado sobre esse tema, porque eu pude aprender, tô aprendendo aos poucos, porque é um mercado bem interessante e é inclusive uma visão a médio e longo prazo que eu e o Ivan, a gente tem, que a gente sempre falou sobre um tal de grupo Diva, né, que é o nosso grupo para a gente poder trabalhar nessa parte de fundo de investimento com startups e etc. Outra coisa que a gente até, voltando nesse tema, eu tive lá conversando, a gente avançando e eu vendo, perguntando, tomando nota de algumas coisas para eu poder entender mais em detalhe, e obviamente, como eu falei, no dia de amanhã eu vou estar colocando um outro vídeo com um pouquinho mais de detalhe que eu pude aprender nesse sentido. Outra coisa bem interessante que aconteceu, que eu estive inclusive na chamada com o Ivan, e não, na verdade não foi com o Ivan, foi com o Jordan que eu tava conversando com ele, e na hora que eu tava conversando com ele, um cara que já tem mó tempão que a gente não conversa, e assim, tudo relacionado com ele é negócios. E ele falou que ele tinha recém saído de uma reunião, que na verdade lá na República Dominicana é 2 ou 3 horas a menos da gente no Brasil, era umas 7, 7h30, ele devia estar saindo umas 5 da tarde, mais ou menos, enfim. E resulta que ele falou, Diogo, eu tô saindo aqui do Palácio da Justiça, aqui no governo, e realmente a gente precisa retomar o tema de telecom, que na verdade foi um tema que eu venho em algum dos vídeos falando, que eu tive uma pessoa que eu conheci em Austin, Texas, quando eu tava morando lá, que ele desenvolve redes de 5G no mercado, seja tanto o mercado americano como em outros mercados internacionais. E ele tem essa vontade e o interesse, porque ele tem todo o know-how e conhecimento e experiência nessa área de desenvolvimento de 5G, já que eu já vim falando para vocês, esse é um monopólio que existe muito grande dos grandes players nesse mercado. E com isso, esse cara entrar em contato comigo é porque realmente o governo já está apto para poder
entrar nessa área, já que eles não querem estar nesse monopólio desses grandes players que vão cobrar muito mais caro e eles querem ser dono. Inclusive, eu entendendo um pouco mais sobre o ecossistema, que a gente tem uma reunião pautada para amanhã, eu tô vendo várias possibilidades, porque um mercado é igual petróleo. A partir do momento que você tem um terreno e eles descobrem que no seu terreno tem um petróleo, e realmente existe um petróleo ali para fazer o desenvolvimento, você tem ali mercado para os próximos 30 e 40 anos. E aqui a gente está falando de real estate digital, ou seja, as pessoas são donas do terreno, mas a partir do momento que a gente é dono das torres de 5G, a gente é dono de um terreno aéreo, entre aspas. Então, assim, muita possibilidade, muita coisa interessante. Então, assim, a gente tem, inclusive, como eu falei, a conversa pendente pra gente falar nesse final de semana, entre amanhã e domingo, e assim a gente poder estar avançando cada vez mais. Mas foi algo assim, ó, que caiu como uma luva, e é o que eu venho falando bastante, gente, de Energy Flows, Retention Goals. Eu tô botando uma energia nesse mundo e as coisas vão, e eu tô conectando os pontos aos poucos, enfim, no fim das contas a gente sabe que as possibilidades elas vão vir a partir das próximas semanas, meses e anos, porque eu tô apto com o radar ligado para poder ver essas possibilidades e poder conectar os pontos para realmente poder fazer futuros negócios nesse sentido. E para concluir esse vídeo, para fazer a nossa reflexão, que eu escutei em um dos podcasts, em uma dos vídeos que eu vejo, eu não lembro se foi podcast, foi vídeo, eu esqueci de anotar, mas como eu notei só a frase, fala assim, ó, you never lose, we always win, ou seja, que a gente nunca perde, a gente sempre ganha. E isso realmente é relacionado de que, assim, por mais que a gente comete erros e fracassos na vida, a gente nunca perde. Pelo contrário, a gente ganha, porque a gente ganha experiência, a gente ganha aprendizado. E assim, se você tem a humildade suficiente de reconhecer dos erros, você realmente vai reaprender desses erros e, consequentemente, botar numa prática para você fazer da próxima vez uma melhor execução e desenvolvimento. Com isso, meu amigo, a gente conclui. E lembre-se sempre, minha gente, que o céu não é o limite, o único limite que existe está aqui na nossa mente. Nosso potencial, nossa cabeça, nosso cérebro é infinito em termos de possibilidades. Somente somos nós mesmos que colocamos esse limite em todas as coisas. Com isso, eu deixo aqui sempre com o meu foco, força e fé, que é meu mantra que eu tenho inclusive tatuado no meu corpo. Com isso a gente conclui esse vídeo e tamo junto e é só o começo. Vamos que vamos, é nóis.